Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Bate-Papo do Dr. Flávio Oliva. E hoje eu estou com uns amigos queridos, com o Major Queiroz, doutora Eulália e a dona Miriam. Nós vamos conversar hoje muito sobre cavalaria, equitação e sobre a ecoterapia, que é um assunto muito gostoso, muito interessante, e vamos ter uma conversa muito descontraída. Sejam todos muito bem-vindos. Major, seja bem-vindo. Doutora Eulália, doutora Miriam, sejam bem-vindos. Um prazer recebê-los. Doutor Flávio, uma satisfação, obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui falando um pouquinho de equitação, da cavalaria, da ecoterapia e muito bem acompanhado aqui da doutora Eulália, da doutora Miriam e do senhor. Obrigado. É sempre um prazer falar de ecoterapia, né? Que gera muita emoção e muito gratificante para a gente. Com certeza, doutor. É muito emocionante, realmente, como a doutora Eulália colocou, nós falarmos um pouco sobre esse trabalho social que a Polícia Militar possibilita à população por meio da sua cavalaria. Eu ia começar com esse assunto. A cavalaria é da Polícia Militar, faz parte da composição da Polícia Militar do Estado do Amazonas, e a cavalaria, Major, ela tem uma finalidade específica. Certo. Fale um pouquinho da cavalaria como um todo, a finalidade da cavalaria no serviço da Polícia Militar. Doutor Flávio, que interessante, eu já acordei com uma mensagem que remetia à cavalaria de 1913, ainda na época da província, descendo a Eduardo Ribeiro. Então a cavalaria é muito antiga, das principais unidades policiais militares aqui do Amazonas, remetendo lá à província do Amazonas. Então, desde esse período, a cavalaria já existe prestando segurança pública. Aqui no Amazonas, no estado do Amazonas, desde 1988, como esquadrão de polícia montada. A partir de 2002, ascendemos ao status de regimento de policiamento montado, que é o nível batalhão. Desde esse período, como arma de choque atuamos de forma repressiva, mas também em razão da grande facilidade do emprego da cavalaria, atuamos também preventivamente, diariamente, junto à sociedade. É bem interessante porque a cavalaria ela vem como complementar as atividades militar propriamente dita, e você termina utilizando um animal forte, porém com uma sensibilidade grande, para poder tratar pessoas com deficiências. Então, doutora Eulália, como é que funciona hoje dentro da cavalaria a ecoterapia? O que é a ecoterapia e o que ela oferece? Então, a ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo para o desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Então, hoje nós atendemos um público de 160 praticantes com diversas patologias e síndromes raras também. Então, com o apoio da cavalaria, é um projeto extremamente filantrópico da Polícia Militar do Amazonas. Já estamos há 33 anos funcionando e com a equipe multidisciplinar, todos capacitados para os diversos atendimentos que nós realizamos. São 33 anos, é muito tempo de história, de aprendizado, transformando vidas, e nós sabemos que quem tem um filho especial ou um adolescente, ou mesmo um adulto que tem uma paralisia, um AVC, às vezes precisa do apoio da ecoterapia, e baseado nisso existe uma associação. E a doutora Miriam, ela é a presidente da associação e a madrinha da ecoterapia, é isso? Me fale um pouco, dona Miriam. Eu sou voluntária na ecoterapia já há alguns anos, não é? E nós temos uma associação, eu sou a presidente, a Eulália é a vice-presidente, nós temos um conselho fiscal e temos uma escola de equitação. Na verdade, a escola de equitação é a pioneira do Amazonas, não é? Sou atleta da escola também, Escola de Equitação Tiradentes. Sou ecoterapeuta também, fiz o curso de ecoterapia na Escola de Equitação do Exército, tive essa oportunidade, e é um trabalho realmente apaixonante. E hoje, com a escola de equitação, nós conseguimos aí angariar recursos que vão para a associação, e esses recursos eles são voltados para a aquisição de equipamentos, de insumos, para as crianças, para os praticantes da ecoterapia de um modo geral, e procuramos apoiar no que é preciso. Nós, às vezes, temos colegas, não é, que vão fazer cursos fora, e a gente também procura apoiar sempre no que for necessário. Então, a associação está a serviço, né? Nós estamos aqui para servir ao regimento, né, a cavalaria,
e principalmente a ecoterapia. Hoje nós temos vários alunos, né, na escola de equitação, e temos alunos que foram selecionados, aí estamos muito felizes, não é, comandante? Sem dúvida. Nossos alunos selecionados para participarem do Campeonato Hípico Brasileiro. Então, temos um avanço enorme na nossa escola e, lógico, um sucesso para a associação e também para a ecoterapia. E vale ressaltar, doutor, que a Miriam é a única assistente social no Amazonas que possui o curso de ecoterapia. Né? Foi por iniciativa própria dela, com o apoio do Major aqui lá na escola, e ela é a única assistente social hoje com esse curso de ecoterapia. Doutor Flávio, dentro da equipe multidisciplinar é previsto também uma assistência social. A nossa equipe é super completa. A equipe Muito. é completa, porque não basta apenas ter o cavalo, você tem que ter o cavalo, tem que ter o médico veterinário para cuidar daquele animal, não é isso? Isso. E você precisa ter toda uma equipe, psicólogo, fisioterapeuta, pedagogo, fonoaudiólogo, Isso. é uma equipe multidisciplinar para poder... Educador físico, né? Educador físico. Então, é complexo para você conseguir o objetivo. Quem já montou, quem já praticou, quem teve contato com o cavalo, sabe como é apaixonante. Viu, comandante, eu vim do Colégio Militar, eu era da cavalaria do Colégio Militar, então lá em 92, eu tenho uma foto, vou mostrar para o senhor depois, eu estava lá no pavilhão da Polícia Militar, no 7 de setembro, pegando cavalo emprestado para desfilar. Nós colocamos 40 cavalos do Colégio Militar no desfile de 7 de setembro. Então, assim, é uma paixão. E eu pergunto para o senhor, como é que funciona a cavalaria, uma instituição militar, aberta, entre aspas, ao público, recebendo tanto o praticante da escola de equitação, que é uma coisa, quanto o praticante da ecoterapia. São coisas distintas. Como é que funciona abrir as portas de uma instituição militar para o público civil ter acesso? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, doutor. Imagine o cavalo que tem essa força descomunal, que tem um efeito dissuasivo em ações de choque, porque a arma de choque, que é, mais em razão da sua versatilidade, consegue atrair sobre toda a sociedade para si. Né? Essa é a atividade de primeira prevenção que exerce a Polícia Militar, atraindo a sociedade para dentro dos quartéis, a fim de conhecer a nossa dinâmica, o dia a dia, e propiciar para toda a sociedade a atividade de equitação e a atividade de ecoterapia. São atividades lindas, né? Porque quando você chega a emocionar, você ter o resultado de uma criança com deficiência, com autismo, com síndrome de Down, você vê a evolução, isso é muito importante. Doutora Eulália, como é que tem sido essa relação? Porque eu imagino que tem crianças lá, que são 33 anos que funciona a ecoterapia, deve ter algum praticante de longa data. Exatamente. Nós temos os praticantes, inclusive da terceira e quarta fase. Nós somos o único centro de ecoterapia que temos a quarta fase, que foi denominado nos 30 anos de ecoterapia como os esporas azuis. Né? Então, são praticantes autistas e com paralisia cerebral que conseguem dominar o cavalo, ter um domínio, faz salto, realiza as atividades pré-esportivas. Então, já são praticantes que já estão há algum tempo. É sempre muito doloroso esse processo de alta, porque a terapia é de 6 meses a 2 anos. Quando a gente percebe, junto com a equipe, que há uma evolução significativa desse praticante, a gente encaminha ele para uma terceira fase, que ele já tem um controle de rédea, ele já consegue desenvolver. Os autistas, por exemplo, eles precisam decorar a pista com auxílio de um lateral. Então, eles têm dificuldade de decorar pistas, mas aí a gente consegue fazer algumas práticas pré-esportivas com eles, então, guiando. Aquilo que começa como uma terapia, termina se tornando um esporte. Exatamente. Eles viram exatamente, terceira e quarta fase. Ele sai da ecoterapia, que não continua sendo ecoterapia, e vira para equitação. Isso, exato, equitação, exato. E é uma atividade de inclusão social. É. Passa a ser uma atividade de inclusão social. Isso é bem... E a autoestima deles vai lá em cima, porque eles não se sentem mais diferenciados, eles já não se sentem naquele de primeira e segunda fase, que precisa de um apoio maior. Quando a senhora fala de primeira, segunda, a senhora podia explicar quais são essas Sim, fases? Nós temos 4 fases, como eu falei, a quarta foi criada aqui mesmo no Amazonas, que é a esportiva já, e a primeira e segunda fase são aqueles praticantes que precisam de maior auxílio. Eles não conseguem ter controle de rédea, não têm controle de tronco, às vezes nós utilizamos a manta, que são paralisia cerebral, e eles
precisam dos apoios dos laterais, né, do ecoterapeuta em si, para desenvolver as atividades que são passadas durante os 20, 30 minutos de prática. E aí, assim, essa primeira e segunda fase, eles são totalmente dependentes na realização dos exercícios. E eles vão evoluindo. Exato. Exatamente. Isso. Na terceira fase, a gente já consegue fazer com que o praticante tenha domínio total do animal e desenvolver a prática desportiva. Exato. Para o quarto programa, já chamamos de prática para equestre, o que desenvolve ainda mais para a parte olímpica equestre. E, dona Miriam, me conte um pouco. A associação tem quantos inscritos e como é que você tem acesso à associação? Como é que você faz para entrar na ecoterapia? Como é que funciona o acesso na ecoterapia, a ecoterapia, nós temos ali uma lista, não é? E o praticante, ele chega até nós com um laudo médico, é importante, não é? É fundamental que tenha esse laudo médico. Então, ela é indicada, ela é prescrita pelo médico assistente e ele vai na cavalaria, né? E leva o seu laudo e ele é avaliado pela equipe multidisciplinar, pelo fisioterapeuta, psicologia, e ele é inscrito. E aí, quando há os desligamentos, nós vamos chamando as pessoas que estão na lista. É um processo que é bem procurado, né? Então, nós temos essa lista e, conforme vão acontecendo as altas, nós vamos chamando esses praticantes que agora estão inscritos, né? Fica uma lista de espera. Fica uma lista de espera, né? Porque nós temos realmente uma demanda muito grande, não é? Muito grande. Muito grande. A procura, né, é muito grande pelo serviço. É um serviço de excelência prestado pela Polícia Militar. E então a procura realmente é muito grande. Então nós trabalhamos com essa indicação. Precisa acontecer isso, que tem alguns casos, não é, Eulália, que não podem, contraindicados, totalmente contraindicados. E aí nós temos a associação, né? A associação surgiu aí com essa ideia e com a boa vontade dos seus membros em poder fazer o algo a mais, né? O algo a mais para que pudesse, assim, realmente ajudar, acompanhar e apoiar, não é? A ecoterapia. A gente sabe que a gente precisa de recursos, não é? E aí, justamente, nós tivemos a ideia, como a escola não tem fins lucrativos, né? Então, nós tivemos a ideia, na verdade, o nosso comandante aqui deu esse up para a gente, né, Eulália? Deu esse apoio bem grande para a gente. E nós conseguimos aí implementar nossa associação, registrada, toda documentada, toda legalizada. E nós temos alguns membros, não é? E temos os pais dos nossos praticantes, dos nossos alunos, né, dos nossos atletas da escola, e também quem quiser se associar é só nos procurar, não é, que vão ser muito bem-vindos, né? Nós temos vários parceiros, graças a Deus. Nosso trabalho, a gente preza pela credibilidade e, graças a Deus, nós sempre que procuramos algum parceiro, tem boa vontade de nos ajudar e nos apoiar, e graças a Deus a gente tem tido sucesso. É interessante ver como tem crescido, a cavalaria tem crescido. E eu acho que isso é um grande desafio, né, comandante? O serviço aumentar, a cavalaria crescer como estrutura e você ter esse desafio de continuar oferecendo um serviço para a comunidade. Eu perguntaria para o senhor, como é que você faz? Porque o cavalo, para trabalhar na parte ostensiva, ele tem que ter um treinamento também. O cavalo é preparado para estar na rua, para estar na multidão, para encarar o barulho da rua, então, para não assustar. Então, esse cavalo tem um treinamento. Certo. Esse mesmo cavalo é utilizado para ecoterapia ou não? São cavalos distintos? Como é que funciona a seleção do animal para o serviço militar propriamente dito e aquele para fazer a terapia? É um trabalho duro, mas muito gratificante. A pergunta é muito boa. O nível de adestramento do cavalo, fundamentalmente, é observado para que a gente possa fazer a seleção. Mas depende muito do comportamento do cavalo. Hoje, a nossa seleção, ele varia de acordo com a altura do cavalo, mas principalmente com relação ao temperamento. Um cavalo que é muito sanguíneo, como um cavalo árabe, como um puro sangue inglês, ele já não é indicado para atividade de ecoterapia. A égua, por exemplo, em determinado momento do mês, onde ela entra no ciclo do cio, ela é retirada também da parte da ecoterapia para que não altere o comportamento. Então, primeiro item, existe um cavalo próprio para isso? Não.
Existe um cavalo que apresenta um comportamento adequado para que nós possamos utilizá-lo na ecoterapia. Mas é o mesmo cavalo que exerce o policiamento montado, que exerce o choque montado, e isso aí em razão do adestramento realizado pelos nossos policiais militares. É interessante, porque como tudo tem que ter preparo, tem que ter treinamento, e você tem que saber selecionar. Então, é aí que entra a equipe multidisciplinar, multiprofissional, para você, além de ter o animal como terapeuta, digamos assim, você precisa ter o conhecimento do cavalo. Até porque até a passada do cavalo, ela é diferenciada para cada tipo de patologia. Sem dúvida. Até isso também. Hoje são quantos cavalos na cavalaria? Hoje nós temos 65 cavalos. A dona Miriam tocou num aspecto muito importante aqui. A passada do cavalo, a andadura do cavalo é observada para cada tipo de patologia. Observe o senhor que existem cavalos que antepistam, ou seja, os posteriores não alcançam a pisada das anteriores, transpistam, ultrapassam a pisada dos anteriores e sobrepistam. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, um caso de síndrome de Down, onde a gente tem uma hipotonia, aquele cavalo que antepista, ele tem uma frequência mais acelerada, e é esse o cavalo indicado para aquele passo. Um cavalo emite em média de 3.250 frequências, que para o ser humano a gente consegue receber e modular em torno de 2.250 frequências que viram tônus musculares para o praticante. 21 mil estímulos durante 20 a 30 minutos. É muito interessante, né? Você melhora a tonicidade, melhora o equilíbrio, melhora a postura, você estando em cima a concentração. Além da interação com o animal. Interação social, né, de um modo geral, né? O praticante que chega lá, a família, não é? A gente trabalha muito com a parte do acolhimento, com a questão do acolhimento, com a empatia, né? A gente precisa ter. Então, assim, ali a interação social para o praticante e para o familiar, ela é enorme, né? Nós costumamos ali comemorar todas as datas, principalmente as relativas à saúde, não é? O Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Aí nós fazemos também a festa de Natal, a Páscoa. Então ali existe o acolhimento, ali existe realmente um sentimento de família, onde um praticante, onde o seu familiar comemora o avanço do outro. Então, realmente, isso tudo, não é? Trabalha bastante a questão da inclusão, como a doutora Eulália falou aqui, e ali o ambiente do quartel se torna até mais humanizado, né? Então, o cavalo, ele tem esse dom, né? Ele encanta, ele né? encanta. Cavalo, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito, acho que meu olho brilha, né? Mas enfatizando só o que o Major colocou com relação ao tipo de passada, o solo também é muito significativo. Então, o cavalo é comparado ao andar de um humano, né? Então, ele tem aquele movimento tridimensional que a gente chama, com os 3 eixos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, a gente tem que ter o controle, como ele vai sempre ao passo, para determinadas patologias. Você imagina um praticante com paralisia cerebral, que ele é acostumado a viver numa cadeira de roda, e quando o animal de grande porte, ele se sente como se ele estivesse caminhando, baseado nesses eixos da tridimensional. E observem que é muito bem colocado pela Eulália aqui, que esse movimento tridimensional se assemelha muito à marcha humana. Sim. Então, ele reconquista a sua liberdade, a sua autoestima, autonomia, nem que seja por um momento... Sim, significativo naquele momento de 20 a 30 minutos, ele consegue ter essa... Exatamente. E aí, detalhe também, doutor Flávio, a questão realmente do vínculo que se estabelece, né? Como a Miriam estava colocando aqui, já a questão emocional, né? Eles vêm, a ecoterapia, ela trabalha não só a questão motora, cognitiva, as pessoas com TDAH, eles passam a ter uma atenção e a percepção bem melhorada. Isso é um retorno, feedback que nós temos das próprias escolas. E a questão do autismo também, né? Uma criança com um autismo severo, no nível 3, no suporte 3, a gente tem que ter todo um cuidado com relação à passada. Porque se o animal for num passo muito lento, eles não conseguem se concentrar, assim como o TDAH. Então, você já tem que conversar com o equitador para ser uma passada mais acelerada, para ele poder se concentrar mais. E é bem significativo que um TDAH e um autista nível 3, quando montado, eles conseguem se concentrar e a percepção do meio ambiente que ele está, que a gente trabalha no meio ambiente, fica muito, muito assim, sensível, né, ao aprendizado. Sensível para o praticante e também sensível para o cavalo. Exato. A abordagem que nós normalmente fazemos para o cavalo vai ter uma reação diferente do cavalo.
A abordagem que um praticante tem com o cavalo recebe uma reação diferente também do equino. Impressionante. E a gente observa que como é complexo o processo. A gente acha que ecoterapia é apenas pegar uma criança, um paciente especial, colocar no cavalo. Não, olha a quantidade de detalhes, desde a passada até como escolher o animal, a participação de toda uma equipe, como é importante esse cuidado. Então, eu imagino que seja muito gratificante. Troca de informações, a gente né? até costuma dizer, né, que é importante que as pessoas conheçam a ecoterapia, não é? Porque, fora isso, as pessoas ficam... Tem pessoas ainda que acham que a ecoterapia é um passeio a cavalo, quando não é. Não, existe toda uma técnica, existem normas, existem... É uma ciência, não é? É uma ciência. E você não trata apenas o paciente. O família reflexo toda, é na família toda. Muito, é muito significativo. Na família, o reflexo é na escola, você termina socializando novamente, às vezes, uma criança que não quer... Sim, a socialização não é que não muito queira, importante. é que ela não consegue realmente. E aí, se nós temos 160 praticantes, nós temos 160 famílias. Aí a gente já está com 320, né? Mas são assim 160 apenas da ecoterapia. Ecoterapia. E na equitação, comandante, quantos? Nós temos hoje 160 praticantes e 20 alunos de equitação. Isso. Nosso olhar sempre foi esse, nunca olhar só para o praticante ou só para o aluno, e sim agregar, porque o cavalo em si é um ser gregário, né? Sim. Ele tem esse poder de agregar a família junto ao Eu ia nosso perguntar seio. algo assim. A cavalaria é muito grande. Ela é grande, então existe um pavilhão específico para a ecoterapia. É isso? Nós temos ali, nosso regimento é composto de 3 esquadrões. Um esquadrão de choque montado, um esquadrão de policiamento montado e um esquadrão de práticas desportivas, onde ficam os cavalos voltados para a ecoterapia e para a nossa escola de equitação Tiradentes. Apesar de ser um quartel da polícia, sim, você consegue ter uma área, digamos assim, apenas para a prática esportiva e para que está totalmente ligado, doutor. Um bom equitador é um bom policial montado. As atividades se complementam. E existe também um curso para o policial. Existe o curso para o policiamento montado. E voltando à questão do complemento, observa, Hipócrates já observava na Grécia que os que montavam cavalos, os cavaleiros, os militares que montavam a cavalos, eles tinham uma longevidade melhor. Em razão disso aí, ele começou a prescrever a equitação para quem tinha algum problema de saúde, com o fito de reabilitar aquela pessoa, para que tivesse pelo menos uma melhora na sua qualidade de vida. E fica a dica, já que nosso assunto é saúde, longevidade, agora veio o gancho que o comandante trouxe porque a saúde não é apenas o bem-estar físico e mental, você precisa estar interagindo. Então, a prática da atividade física, no caso da equitação, é uma atividade física, além de você realizar um esporte, você está interagindo com o meio, né? Com o cavalo, que é um grande amigo, né? Termina interagindo, e isso melhora o seu emocional, você consegue organizar o seu campo magnético, a sua energia como toda interagindo. E essa conversa, essa resenha que ocorre no local, com os demais praticantes, com os demais orientadores, é bem interessante acontecer essa troca, né? Essa troca. Como eu falei, nós temos ali entre as famílias uma interação muito grande, não é? E aí tem o aniversário de aí comemora, e todo mundo vai, entendeu? Todo mundo prestigia. E no caso da escola de equitação também, nós temos os pais que ficam ali observando os filhos, e aí tem a torcida, aí vai para a prova, é aquela animação toda, não é? Então, assim, eu penso que é um ambiente muito positivo, tanto para o praticante quanto para o atleta, né? Nós temos crianças e temos adultos também na escola, né? E é muito válida essa experiência. Eu mesmo gosto muito de estar ali. A Eulália sabe, né? Eu como voluntária, eu tenho meu trabalho, e no tempo livre do trabalho eu corro para lá. Então, é uma coisa muito gratificante, é um ambiente extremamente agradável. No caso da escola, né, nós temos ali, às vezes a gente tem um praticante, que tem um irmãozinho que quer montar, mas ele não se encaixa na ecoterapia. Então, ele pode procurar a escola de equitação, não é? E, então, uma coisa vai puxando a outra e no final, como o comandante falou, estão todas muito interligadas, né? E existe, comandante, um calendário de provas? Existe algo nesse sentido de... Existe sim. O nosso calendário é realizado pela Federação Amazonense de Pismo.
são em torno de 8 provas anuais. Inclusive, no próximo dia 28 de novembro, nós temos a realização da última etapa, que será lá na Cavalaria. Última etapa da Federação Amazonense de Hipismo. Em dezembro, a gente já tem a disputa da Copa do Brasil, onde nós temos alguns alunos, inclusive, selecionados aqui do Amazonas para fazer a nossa representação lá, uma vez que os resultados foram de excelência. O interessante é que quando eu montava, quando eu praticava lá em 92, 93, 94, Manaus tinha algumas áreas, tinha uma área JC, tinha uma Almeida Prado, eram poucos praticantes. Então eu vejo que, apesar de ser, digamos assim, um esporte Certo. caro, porque você adquirir um cavalo, tem que ter um acompanhamento com o veterinário, tem que ter a parte da alimentação, tem que ter um local amplo para você deixar o animal, uma série de cuidados, eu percebo que tem aumentado. Tem aumentado o número de praticantes, as pessoas com aquisição de animais, né? E aí eu tenho observado que nos últimos anos o aumento tem sido exponencial. E hoje a gente faz provas com 60 conjuntos inscritos a serem realizados. A gente começa pela manhã ou começa pela tarde e se estende ali a 6, 8 horas desenvolvendo o nosso campeonato. Isso é muito legal, isso é gratificante, e mostrando que... Muito positivo. Muito positivo. Isso é muito positivo porque, como a gente já dizia no início, o cavalo já deixou de ser há muito tempo observado pela sua força motriz ou para ser utilizado como carga, para ser de fato uma ciência. Quero aqui parabenizar as diversas hípicas que têm desenvolvido a atividade aqui no Amazonas. Quero também parabenizar o trabalho desenvolvido pela nossa ecoterapia, por meio aqui da nossa funcionária civil Eulália, por meio da nossa madrinha da ecoterapia, a doutora Miriam, é espetacular. Está de parabéns, a Cavalaria, a Polícia Militar como um todo está de parabéns por manter digamos assim, o cavalo tão nobre na atividade militar, na parte ostensiva, ele trabalhando realmente na função e ao mesmo tempo fazer essa inclusão, essa parte bela que chega a ser emocionante. Falando de emoções, doutora Eulália, algum caso específico marcou a senhora assim, nesses anos todos? Difícil escolher. Vários. Inclusive, você falou em nobre, né? A gente chama o nobre amigo para o cavalo. Então, assim, já estou há 13 anos na ecoterapia e já passei, quando eu entrei, acho que nós não tínhamos 10 praticantes. Então, você chegar 13 anos depois com 160 é uma conquista muito grande. Então, assim, foi criado até uma lista de ex-praticantes porque eles não querem sair, aí a gente criou essa lista para dar a oportunidade deles retornarem no momento oportuno, porque a gente tem que realmente avançar com a lista. Então, as questões realmente de vínculos emocionais é muito grande. Quando você vê uma criança que não consegue ter os movimentos dos membros inferiores e, de repente, você vê ela levantar de uma cadeira de roda e conseguir andar, se movimentar, mesmo que cambaleando, mas consegue andar, que são vários casos que a gente tem, inclusive de crianças e atletas que o próprio comandante treinou e hoje está se destacando no Paraná, né? Sim. Então, é muito gratificante para a gente o retorno da família em relação a isso. A gente se emociona, nós temos vídeos de praticantes que os pais fizeram eles andando, que no caso do Alessandro, né? Do Alejandro, né? Alessandro, perdão. Então, assim, são muitos casos que a gente se envolve, não tem como não se envolver. Então, cada equipe, cada pessoa que trabalha em equipe, nós temos 3 equipes pela manhã e 2 à tarde, a gente sempre tem alguma história de vida em relação às oportunidades e os ganhos desses praticantes. E o retorno vem da família. Então, a gente se sente realmente muito gratificado, porque sabe que o cavalo proporciona essas condições, né, positivas em relação às várias patologias. Nós temos uma síndrome rara lá, que é a síndrome de Wilson, que acometeu um filho de um bombeiro, e ele tinha 17 anos, hoje ele já tem 20 e pouco, e ele permitiu que falasse isso sobre ele. Então, a superação dele, a resiliência dele de montar o Maradona, que é um cavalo de grande porte, e ele tem um controle, e ele tem a questão dele motor, ele já atrofiou as mãos, ele tem dificuldade na fala, mas ele consegue montar e dominar o Maradona como qualquer cavaleiro que tenha
o curso de equitação. Então ele já saiu da ecoterapia e já está na terceira fase. Está na terceira fase, que é de... Mas se você perceber a dificuldade para ele montar por conta da coordenação motora dele, de atrofiar, alguns membros dele já estão todos atrofiados, inclusive as mãos e os pés, as pernas, mas o esforço que ele faz para montar e o desenvolvimento dele quando montado gera uma emoção, eu acho que toda a equipe. É a superação. Eu acho assim que eles aprendem, mas a gente aprende muito mais, né? Muito. A gente aprende muito mais sobre empatia. Eu me emociono quando falo sobre cuidado. E assim, doutor, é extremamente gratificante para mim quando eu chego ali, aí eu vejo uma criança autista, nível suporte 2, né? Suporte 3, que não fixava o olhar, que não cumprimentava, que não falava. E de repente aquela criança, aquele praticante vem lá e me dá um abraço, né? Então, assim, para a gente é maravilhoso, né? A gente aprende muito com eles. Aí a gente ouve o relato da mãe, a gente, né? Às vezes acorda lá, tem um bom dia deles no celular, né? Às vezes eles gravam cartinha, um vídeo, né? Cartinhas. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso. É uma coisa, assim, que transforma a alma da gente, né? Eu sou muito do trabalho voluntário, eu gosto muito, e esse principalmente é o que mais me encanta. O tempo que eu tenho livre, eu gosto de estar lá, eu quero estar lá, eu quero participar, me sinto bastante incluída, né? Inclusive sou muito grata à equipe que me recebe sempre muito bem. E, nossa... É uma parceria, né, Major? Não tem como, né? A gente já está aqui se programando para a festinha de Natal. O Papai Noel chega montado lá no cavalo, entendeu? Deve ser muito legal. É muito legal. Então, a gente procura ali, como eu falei, incluir, né? E o nosso trabalho lá, como assistente social, a gente procura ouvir as necessidades das famílias, não é? Procura encaminhar, procura fazer aquele acolhimento, né? A escuta e manter uma boa harmonia, né? Um bom ambiente para que todos eles possam interagir e possam ali alcançar seus objetivos. Eu vejo assim que quanto mais ajuda, melhor. A senhora é voluntária, a senhora está ali realmente contribuindo com a sociedade. Quem quiser contribuir com a cavalaria, com a escola de equitação, com a ecoterapia, como é que faz? Alguém queira ser voluntário para servir, como é que faz, dona Miriam? Como é que faz? Então, pode procurar, não é a cavalaria, pode procurar a doutora Eulália, ou então o comandante, ou então a mim. Pode também depois tomar informações, né? Vou deixar o telefone sobre a nossa associação, quem quiser se filiar, quem quiser nos apoiar, não é? E nós estamos aí abertos, eu acho que é um trabalho belíssimo, é um trabalho muito nobre. E se você não puder contribuir, mas conheça e divulgue, né? E se apaixone, com certeza, como nós somos apaixonados por isso, né? Eu acho que o RPMON, a cavalaria, hoje, ela tem tido um destaque muito grande, um destaque extremamente merecido, não é? Às custas de trabalho. Então, é uma visibilidade, não tem como você não notar, né? O cavalo, né? O centauro, como a gente fala, né? O policial ali. Eu acho que um cavalo, um conjunto, né, de policial e cavalo, eu acho que ele tem a visibilidade, ele consegue ali... A cada 3 conjuntos montados, nós temos a visibilidade de 20 policiais militares a pé. Caramba! Uma economia de efetivo. Então assim, bem expressivo, né? Mas é uma logística também, comandante, grande, né? É uma logística. Você tem que colocar o animal dentro de um caminhão-baia, assim que chama? Isso, o dia a dia de um regimento, de uma cavalaria, é um dia a dia diferente das outras unidades policiais militares. Lá nós temos policiais militares que acordam às 4 da manhã para preparar toda a alimentação dos nossos 65 animais, a alimentação que é feita a cada 4 horas, diga-se de passagem, das melhores alimentações que eu vi a nível internacional, aqui é servida aqui no Amazonas. Toda vem de fora, vem do sul do estado, se não vem de outros países do sul, como Argentina, Uruguai, é servido aqui. Passada essa parte, a gente vai preparar o cavalo para as instruções. Depois das instruções, o cavalo está pronto para a atividade fim de segurança pública e atividades esportivas também, de escola de equitação e de ecoterapia. O senhor também é instrutor, né? Sou instrutor de equitação. Da equitação. E aí eu estava vendo alguma coisa, tem as esporas de prata, preta, dourado, me explique um pouquinho, a azul, né? Nós temos aqui o simbolismo das esporas, né? A espora azul, começando, como já foi citada aqui pela Eulália, ela foi desenvolvida aqui pela nossa ecoterapia, dada aos praticantes que chegam à 3ª fase e 4º programa. É a espora utilizada pelos nossos autistas, por exemplo. A espora prata, que o senhor deve ter recebido no Colégio Militar de Manaus como equitador, aluno equitadora, é a que nos permite desenvolver as atividades com o cavalo. Prática desportiva, equitação, hipismo como um todo e o nosso policiamento inclusive.
A espora preta é o simbolismo do choque montado, quem desenvolve as atividades do choque montado. Inclusive, no próximo ano, nós temos o primeiro curso de choque montado desenvolvido aqui pelo nosso regimento de cavalaria. Temos também a espora dourada, que é a espora dourada dos mestres em equitação, os instrutores de equitação. Aqui no Brasil é feita pela Escola de Equitação do Exército, mas é oriunda da França, do quadro negro de cavalaria, o Cadre Noir. Interessante. Que inclusive o nosso comandante aqui Espora espora dourada. dourada, espora de ouro. Parabéns, E também na parabéns. França, viu? Na França Altamente também. qualificado, Foi uma nosso satisfação. instrutor, nosso comandante e nosso instrutor da escola, meu instrutor também. O senhor, na Polícia Militar não existe, igual existe no Exército, as armas. Certo. A cavalaria, o militar, ele é policial militar. Como é que o policial militar vai para o lado da cavalaria? Como é que o senhor consegue ficar... O seu tempo na polícia é quase todo na cavalaria, é isso? Quase todo. Entre idas e vindas, realizando cursos, quase todo na cavalaria. Isso é gratificante, ao mesmo tempo, como não existe a arma de cavalaria na polícia, como é que faz para o combatente ir para a cavalaria? Como é que faz para o oficial, para o praça, ir para a cavalaria e ir lá ficar? Estar na cavalaria é mais do que uma aptidão, é uma vocação. O policial militar hoje, quando eu recebo a indicação de um policial militar, a primeira questão a ser observada é se ele tem a vocação para servir na cavalaria. Os praças, normalmente, os nossos policiais militares, subtenentes, sargentos, cabos e soldados, eles conseguem uma permanência maior na nossa cavalaria. Os oficiais, eles têm uma certa rotatividade, estando ali à frente na gestão da cavalaria. Hoje, a seleção é feita, primeiro, por voluntários a servirem na cavalaria. Realiza-se um curso de 2 a 3 meses, nosso curso de policiamento montado, onde são apresentadas a eles disciplinas as mais diversas, como hipologia, manejo animal, manejo alimentar e equitação, utilização de armamento sob o lombo de um cavalo, todas essas atividades até que ele esteja apto a desenvolver a nossa atividade. Inclusive, no último curso, a gente inseriu a disciplina ecoterapia no nosso curso de policiamento montado, uma vez que está inserido no nosso dia a dia do regimento. Doutora Eulália, como é que tem sido o psicológico, o emocional do policial militar interagindo com as famílias e com os praticantes da ecoterapia? Como é que tem sido? Esse militar precisa também de um apoio psicológico? Sim, com certeza. Todos os profissionais que vão para a ecoterapia, a gente chama para conversar em particular, porque nem todo mundo consegue lidar com pessoas com deficiência. Então, você tem que ter realmente uma sensibilidade para lidar com essas pessoas e com as famílias. Qualquer palavra mal colocada pode gerar um desconforto de ambas as partes. Então, por ser o equitador, o policial que vai conduzir sempre, a gente tem que preparar-o para uma eventualidade de uma intervenção com relação ao praticante e com a própria família. Então, a gente passa realmente as condições que são necessárias para ele estar lá. O próprio comandante já chama também, em particular, para saber se ele realmente está apto a ficar lá na ecoterapia, porque tem todo um manejo para poder ele lidar com essas pessoas. São muito sensíveis, né? Não só os praticantes, mas a família de um modo geral. E como o senhor falou, que geralmente o soldado, o praça, ele fica mais tempo. Certo. Isso é importante porque o vínculo do ser humano com o cuidador, com o cavalo, é importante ter esse vínculo. O cavalo sente também, não sente? É importante essa avaliação, essa análise, essa seleção que é feita, tem tido muito sucesso para nós. Nós não temos nenhum caso em que tivemos que intervir em situações dessa aí. Pelo contrário, o vínculo é cada vez maior, seja com o animal ou seja com o praticante. E aqui leva a um sucesso na nossa prática de ecoterapia no dia a dia. Em média, quantos anos você consegue utilizar um cavalo para a ecoterapia? Quantos anos ele tem uma vida útil? A atividade do equestre, ela começa a ser desenvolvida a partir dos 3 anos e meio do cavalo. Para que você tenha uma ideia de quantos anos, fazendo uma relação, a idade animal e a idade do ser humano, a gente multiplica por 3. Então, 3 anos, o cavalo já está ali, entrando na fase adulta dos 9 anos de idade, que é para o cavalo.
Aí a gente começa a trabalhar o adestramento desse cavalo. Aos 4 anos, 4 anos e meio, ele já começa a ser inserido em todas as atividades. Pode ser inserido nas atividades de policiamento, na atividade paraequestre, na atividade equestre, então não há problema com relação a isso. Só que a vida útil do cavalo vai até os 18 anos para o policiamento montado e para as outras atividades chegando ali até 22, 23 anos, que é mais ou menos a idade fim do nosso equino. Interessante. Lembrando que esse equino, ele também se aposenta como um ser humano na nossa cavalaria. Interessante. Chegando aquele momento em que ele já não é servível para a atividade policial militar, a gente aposenta com todos os elogios referentes ao equino e a partir dali a gente passa por um processo de doação do animal, muito criterioso. A gente faz a seleção de acordo com as condições que quem se propôs a receber tem para manter aquele animal e de forma nenhuma utilizado em nenhuma atividade laboral. Interessante. Isso é merecido para o animal que serviu aí a vida inteira ajudando tanto a polícia quanto os pacientes ter o reconhecimento e ter o descanso. Dona Mira, eu estou vendo aqui a sua camisa como Escola de Equitação Tiradentes. Pois Me fale um pouquinho como é que é participar de uma escola de equitação, estar à frente, ser a madrinha da ecoterapia, porque são coisas distintas ao mesmo tempo, elas se complementam, não tem como separar. É verdade. Olha, me honra muito, você não imagina o quanto eu fico orgulhosa, não é, de poder participar, de poder estar inserida dentro da ecoterapia, do núcleo de ecoterapia, né, e assim, receber essa honraria de ser a madrinha da ecoterapia. Eu fico muito orgulhosa, fico muito feliz e sempre procuro estar à disposição, sempre que necessário, eu procuro me empenhar, né, em tentar resolver, às vezes, alguma questão. E sempre estou pronta para apoiar. A Eulália sabe disso. A dona Miriam, doutor, a dona Miriam é muito modesta. Ela faz muito mais do que ela disse aqui. A parte de assistência social propicia a dona Miriam ter um olhar voltado para todas as famílias dos praticantes, para as famílias dos nossos alunos de equitação. Então, além dos nossos praticantes, que já são amparados, que recebem o nosso suporte, os familiares também recebem o suporte da nossa ecoterapia. Obrigado, dona Miriam. Tá? Aproveita Além a dos oportunidade aqui funcionários, para né, que ela está de sempre nos fato. acolhendo. Pois então eu fico muito honrada, eu fico muito feliz de poder participar das atividades do núcleo de ecoterapia e assim, como ecoterapeuta e como entusiasta e como apaixonada, né, pelo cavalo, um animal maravilhoso, então eu também faço parte, né, da Escola de Equitação Tiradentes. A Escola de Equitação Tiradentes é a pioneira no Amazonas, não é, comandante? E hoje ela está aí com grande destaque, nós temos aí 2 excelentes profissionais, tanto na questão da capacidade técnica, quanto também na empatia, na sensibilidade ali de observar o potencial de cada aluno, de observar ali a realidade de cada aluno, né, que é o nosso Major Queiroz e o nosso Coronel Barcelos, que são os instrutores de equitação, ambos altamente qualificados. Então a gente tem essa segurança, não é, de que nós vamos estar ali para aprender, para aperfeiçoar, com segurança, com toda a técnica. E nossos animais estão também de excelentíssima, né, qualidade, né? E para mim fazer parte da Escola de Equitação Tiradentes é assim uma grande satisfação, né? E inclusive na semana passada, né, hoje nós somos 4 mulheres que tem além dos outros alunos, né, nós estamos aí num grupo de 4 mulheres e semana passada nos veio a ideia, não é, junto com o Coronel Barcelos, de fazermos uma equipe de dressagem, né? Então, assim, é mais uma inovação que a gente vai trabalhar para isso, né? Vamos aí treinar, se Deus quiser, vamos nos capacitar. E, para mim, assim, é uma satisfação muito grande. Quando eu chego na cavalaria, entendeu? Que eu vou fazer a minha aula, para mim eu esqueço do mundo. E realmente é melhor do que qualquer antidepressivo, é melhor do que qualquer remédio para ansiedade, entendeu? E você interage com o animal, você termina a história da passada, do equilíbrio, você interage como se fosse Doutor, é a atividade que mais movimento, só pede para natação.
A equitação, ela movimenta a musculatura, desenvolve atributos da área afetiva, como o senhor bem sabe, do Colégio Militar de Manaus, liderança, iniciativa, autoestima, né? Autoestima é muito desenvolvido. Ela é tudo. Já que o senhor falou de Colégio Militar, hoje, os alunos do Colégio Militar, do Exército ou da Polícia Militar, eles têm alguma atividade dentro da cavalaria? Mais uma inovação trazida pelo nosso comando institucional. Quero agradecer ao Coronel Klinger, o Coronel Thiago Balbi, o Coronel Azevedo, que nos dá todo o suporte, todo o apoio necessário para que nós possamos ir à frente com as nossas ideias, inovações e desafios, né? Hoje o Colégio Militar de Manaus, que tem uma equipe multidisciplinar lá também, pedagogos, psicólogos, ecoterapeutas, eles vêm até o nosso regimento e trabalham crianças, alunos lá que precisam da parte da ecoterapia. Tanto na parte aumentando o desenvolvimento psíquico do aluno. Isso é muito legal. Então fica aqui o agradecimento, os parabéns ao comandante da Polícia Militar, o Coronel Klinger, ao subcomandante, o Coronel Thiago Balbi. Então, e parabéns ao senhor também, que está comandando a tão nobre cavalaria. Então, a gente fica muito feliz com isso. O senhor sabe que quando nós éramos do Colégio Militar, não tinha isso. Nós íamos montar, e existiam os sargentos de cavalaria, que era quem nos apoiava, quem nos orientava, mas não existia todo esse suporte. Era uma época diferente. Outros tempos, né? Mas sempre foi muito apaixonante, nunca teve nenhum acidente tipo, nós montávamos na casa do senhor Nissim Pazuello, ali no Adrianópolis, então, que hoje até acho que uma Ípica Nissim Pazuello. Nissim Pazuello. Então, assim, era uma outra época, mas a paixão pelo cavalo contagia. Contagia, muito, muito legal. Doutora Eulália, me fale um pouco aí, como é que funciona a alta do paciente? Ele termina, como é que poxa, ele está de alta, ele vai perder o vínculo, ao mesmo tempo que ele poderia continuar, nós precisamos abrir vaga para uma outra que está iniciando. Como é que é essa partida? Eu nem sei se o termo seria partida, mas como é que seria desligamento, esse né? desligamento? Então, como eu falei antes... funciona para não abalar o psicológico A gente já faz uma preparação no início da entrevista, né, quando a gente vai incluir o praticante, a gente já tem um termo lá de responsabilidade que é assinado pelos pais com relação ao uso de mídia, as fotos, as imagens de um modo geral, e lá também está o tempo, de 6 meses a 2 anos, para já deixar ele consciente. Claro, a gente reúne com a equipe multidisciplinar e diz, olha, o que vocês acham? Ainda há o que trabalhar nesse praticante? Ele ainda tem uma evolução que a gente possa estar dando continuidade? Aí, de comum acordo, a equipe decide, a gente leva até o comandante e, às vezes, claro, a equipe diz, não, a gente tem como trabalhar ainda mais isso aqui, a questão da postura, o equilíbrio, a parte cognitiva, ele está muito bem com relação à percepção e atenção, ele estabeleceu um vínculo com o animal e com a equipe, onde ele evoluiu significativamente nas atividades diárias, a família está muito gratificada, quer continuar, aí a gente faz todo esse levantamento. Mas tem uns que não, que a gente tem que encaminhar para uma terapia alternativa, a gente faz toda uma descrição, um relatório sobre a atividade que foi desenvolvida durante esse tempo, quais foram as propostas no início e qual o retorno que nós tivemos no final. Então, a equipe traça toda a evolução desse praticante e encaminha ele para outra terapia alternativa, mas deixando ele no livro de espera de ex-praticante, que ele possa voltar em outro momento mais oportuno. Uma curiosidade, geralmente, qual a outra terapia que, entre aspas, substitui a ecoterapia? Quando ele recebe a ecoterapia, qual é? Depende de cada caso. Mas as mais comuns. Por exemplo, se um praticante ele tem TOD, transtorno opositor desafiador, a gente recomenda um judô, que ele possa estar trabalhando a questão da disciplina, né? A questão motora, a natação, então, a hidroginástica, algumas situações que requer um maior cuidado. TO, por exemplo, ele pode fazer uma atividade com TO, ou usando outros instrumentos terapêuticos como a ABA, que a criança que tem um autismo severo, que é o nível 3, geralmente tem que ser acompanhado por um TO. Então, de acordo com a equipe, com a percepção de cada um, a gente caminha para essas terapias alternativas. A gente vê como é importante o conhecimento, porque o paciente chega na ecoterapia e tem uma
uma data para iniciar e uma data provável de término. Então, e às vezes cria uma aflição no familiar, no pai, poxa, como é que ele vai ficar? Estava indo tão bem, agora vai perder tudo. Não, não perde. Ele já evoluiu, tem toda uma evolução, ele ganhou confiança, autoestima, equilíbrio, movimento, ele evoluiu e chega um momento que ele pode substituir por uma outra atividade. Sim. Não que a ecoterapia não sirva mais, mas é que às vezes precisa evoluir uma outra parte que vem para complementar e também precisa abrir vaga para uma outra. Exatamente. Tem que ter sempre alguém entrando. Doutor, a todo tempo, durante esses 2 anos, nós trabalhamos com a família, demonstrando que a atividade de ecoterapia é complementar. Exato. Que ele tem que estar buscando uma outra prática para que se possam complementar de fato. Melhor da concentração ganha na ecoterapia, melhor do tônus muscular, o que vai fazer com que tenha uma sessão de fisioterapia com melhor resultado. Então, a todo momento a gente trabalha isso, fazendo com que o pai, o praticante, eles tenham a consciência pela busca de uma atividade complementar. Isso é importante. Dona Miri, como é que tem sido a família? Eles vêm juntos, né? Não vem só apenas o paciente, vem apenas com o responsável, é limitado o número de responsáveis, a família participa, como é que é? A família participa ativamente, não é? Nós recebemos ali, eles ficam ali na salinha de espera. Na salinha de espera, eles ficam ali naquela expectativa, especialmente nas primeiras aulas, né, nas primeiras práticas, eles ficam ali realmente, às vezes, um pouco ansiosos, né? E aí a gente procura conversar, orientar. Às vezes tem pessoas que não entendem muito bem, né? Eles vão porque foram indicados, aí eles passaram já na equipe, mas eles ficam naquela expectativa assim, como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Qual é o ganho que ele vai ter? E tem uns que são mais ansiosos, não é? Outros não, outros entendem melhor. Então a gente procura ali acolher, né? Às vezes fazer aquela escuta, às vezes as situações vão surgindo, né? Os problemas sociais, né? As situações vão surgindo para a gente, aí a Eulália faz aquele apoio, né, aquela escuta mais sensível, e a gente vai trabalhando em equipe, e ali tem muita troca de informação, a gente acaba se envolvendo bastante, a gente acaba ali acompanhando, a gente torce junto, a gente sofre junto quando alguma coisa não dá certo, a gente chora junto, mas a gente também comemora. E ali como eu disse no início, é uma grande família, né? A gente ali vai procurando inseri-los, né? E nesse ambiente, e assim sempre com muita positividade, né? Com muita positividade, muita empatia. Eu terminei pensando agora em empatia, a palavra, como força do animal, a sensibilidade do animal, propósito, porque isso aqui é o propósito, e a empatia. Então, veio na minha mente agora esse conceito de cavalaria nesse sentido. Comandante, como é que tem sido a inclusão da sociedade dentro da cavalaria? Como é que tem sido o retorno disso e o que o senhor percebe, qual o desafio o senhor tem que isso possa melhorar e aumentar? O retorno tem sido o melhor possível. Com o apoio do Comando Institucional, que nos dá carta branca para a realização, inclusive, dos eventos hípicos na cavalaria, a gente tem trazido cada vez mais públicos para conhecer a nossa cavalaria. Tanto a parte da ecoterapia, mas o policiamento montado também. Veja a interação que existe no centro da cidade por ocasião do nosso policiamento montado, lá na área central. As pessoas começam a aplaudir desde o momento em que o cavalo desce do caminhão-baia. As pessoas aplaudem a partir do momento que o policial militar passa montado à frente daquela loja, à frente daquela praça. Então a interação acontece a todo momento. E no momento em que o cavalo está mais tranquilo, que o policial está mais tranquilo, que eles apeiam, que é o termo que a gente usa quando desce do cavalo, a sociedade se aproxima solicitando a possibilidade de fotos. Então a interação é ótima, os desafios também são dos mais diversos, né? A gente sabe das dificuldades, afinal, propiciar a ecoterapia não é fácil, propiciar a escola de equitação não é fácil, porque a cavalaria ela tem a sua atividade fim voltada à segurança pública, mas em nenhum momento o comando da instituição deixou de ter um olhar voltado para o acesso com a sociedade, a inclusão, um momento de aproximação. E essa primeira prevenção que a gente citou lá atrás, quando falava da interação junto à sociedade e fazer com que cada
membro da sociedade, conheça um pouquinho da nossa polícia militar por meio da cavalaria. Existe algum evento, algum dia específico da semana ou do mês que a cavalaria esteja aberta à sociedade? Existe algum... Alguns trabalhos são desenvolvidos, inclusive, pelo governo do estado, né? Que é o Comando de Policiamento de Portas Abertas. Nesse dia, acredito que seja uma vez a cada mês, nesse dia todas as unidades especializadas expõem os seus materiais, expõem os seus meios de emprego para que a sociedade vá lá e conheça. O canil, por exemplo, expõe seus animais, o nível de adestramento. O choque expõe as apresentações que são feitas, as maniabilidades, a Companhia de Operações Especiais, a nossa Ronda Ostensiva Cândido Mariano Rocan e a cavalaria da mesma forma. Além disso, a gente desenvolve os nossos eventos hípicos. Agora, estamos abertos a todo dia, de 8 da manhã até as 14 horas, para receber todos que queiram conhecer um pouquinho da nossa cavalaria. Quem sabe até um passeio a cavalo. Então, fica a dica, caso alguém tenha interesse no assunto, queira conhecer, ver como é que é a estrutura. A cavalaria fica ali no Dom Pedro, ali, se eu quiser colocar o endereço melhor, o senhor fique à vontade. Então... Dom Pedro, no bairro Dom Pedro, a avenida sem número, qual o nome da avenida? Tiradentes. Avenida Tiradentes, sem número. Todo mundo conhece, em frente ao La Salle, Comando de Policiamento Especializado, mais conhecido por Cavalaria. Cavalaria, então, é um quartel muito bonito, é grande lá, então quem tiver interesse em conhecer os animais, interagir com os animais, então fica a dica do comandante que pode ir lá conhecer. A conversa é muito boa, o nosso tempo é curto para conversar sobre rápido, né? Tanta coisa, então assim, e fica aqui meus agradecimentos. Eu queria, dona Mira, deixar com a senhora, para a senhora fazer suas considerações finais, quiser deixar algum aviso, algum convite, a senhora fique à vontade. Nós gostaríamos aqui de convidar, de ressaltar o convite do comandante, né? E convidar as pessoas a conhecerem melhor a cavalaria, a seguir nas redes sociais, né? No nosso Instagram, e também que conheçam a Escola de Equitação Tiradentes. Nós também estamos de portas abertas. A ecoterapia, que é um trabalho maravilhoso, né? Então nós gostaríamos que as pessoas que nos ouviram hoje, que vão nos ouvir, que nos ouvem agora, né, nesse momento, que elas também possam levar esse conhecimento à sociedade, né? Para quem não conhece, que possa conhecer a cavalaria, que faz um belíssimo trabalho como atividade fim, que é o policiamento montado, e também o trabalho social da ecoterapia e o trabalho esportivo, né, da nossa escola de equitação. E aqui ressaltar também, comandante, que nos períodos de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, nós também fazemos uma cavalgada junto com os policiais militares, não é? Onde a gente ali enfeita as viaturas de rosa, enfeita o pessoal de azul, quando é Novembro Azul, e aí a gente cavalga até o SECOM, ali onde o pessoal está na sala de espera, e ali a gente, né, entrega uma lembrancinha e tira foto. É uma coisa assim mais humanizada, não é? E realmente não tem como se encantar. E a receptividade da população, tanto quanto a gente está cavalgando, quanto no próprio local onde a gente chega, é extremamente positiva. Né? As pessoas param os carros e acenam e tiram foto. Então, assim, muito válido, muito bacana. O cavalo é muito imponente, é muito bonito. A gente fica mais importante quando está em cima do cavalo. E assim, é muito bom, né? Então, a gente quer convidar a conhecer melhor o trabalho da cavalaria por meio das suas redes sociais, não é? E também da ecoterapia e da escola de equitação. Nós estamos de portas abertas para receber os nossos futuros atletas. E eu gostaria só de ressaltar, doutor Flávio, com relação às pessoas que estiverem interessadas de colocar o nome na lista de espera. Nós funcionamos, como o Major colocou, de 8 até as 14, e a pessoa tem que ter um encaminhamento médico. O médico passou que ele está apto a fazer a ecoterapia, nos procure, a gente coloca no livro de espera, dá todas as informações, coloca todas as documentações e contatos que a gente posteriormente vai estar entrando em contato. Então, o cidadão ele chega lá na cavalaria, já com encaminhamento médico. Encaminhamento, aí vai chegar lá na guarda, vão orientar, ele vai a um setor específico. De ecoterapia. De ecoterapia. Então, isso. Aí chega lá, é orientado, tem toda a parte de preenchimento dos papéis. Sim. Porque é importante, porque as pessoas se interessam e dizem, mas tem vaga. Não, atualmente nós não temos as vagas, mas nós temos um livro que a gente coloca, o livro de espera, já com encaminhamento médico, para não haver uma frustração quando chamar e ser contraindicado. Então, a gente precisa desse encaminhamento. É importante ter essa orientação, porque não é para qualquer paciente que está indicado. Tem que ter uma indicação precisa para ter realmente os benefícios do tratamento da ecoterapia. É uma ciência que é fundamentada em vários estudos, então assim, não é
para qualquer um, tem que ter indicação. Comandante, fico muito feliz pela participação, por ter disponibilizado seu tempo de vir aqui conversar um pouco sobre a paixão que é o cavalo, sobre a cavalaria, e eu deixo o espaço aberto ao senhor aí para fazer suas considerações finais. Doutor Oliva, de fato, muito bem colocado, uma paixão. Eu sou apaixonado pela cavalaria, sou apaixonado pelo cavalo, sou apaixonado pelo trabalho que a Polícia Militar desenvolve. Quero nessa oportunidade agradecer ao senhor por ter nos possibilitado estar aqui e falar um pouquinho sobre essa paixão que é a cavalaria. Agradecer o comando da instituição, o Coronel Klinger, o nosso apoiador também, não posso faltar aqui com o nosso chefe da Casa Militar, o Coronel Fabiano, está sempre conosco, o Coronel Tiago Balbi, que nos orienta quanto à parte operacional, e temos obtido muito sucesso com relação a isso, com uma redução do índice de criminal de 68% no nosso centro da cidade. Nosso Coronel Azevedo também, que é um incentivador da ecoterapia, ecoterapeuta, inclusive. Então, temos todo um contexto que nos permite desenvolver o trabalho que é feito hoje. Agradeço aos nossos pais da Escola de Equitação Tiradentes, que são membros da associação e que nos permite dar um suporte melhor para os praticantes. Quero agradecer aos nossos profissionais da equipe multidisciplinar, da nossa ecoterapia, que não medem esforços, por vezes ultrapassam os seus horários, a fim de que nós possamos estar ali desenvolvendo o trabalho. Obrigado, doutor. Sim, é interessante, porque por mais que o colaborador ele tenha um horário, ele sabe que o benefício para aquela criança, para aquele paciente é enorme, e às vezes a gente veste a camisa mesmo e passa do horário e se envolve de tal maneira, quando você percebe, o tempo passou e você contribuiu. E eu acho que é um propósito, eu acho que nós temos que ter um legado nessa vida, nós temos que fazer algo pelo próximo. Não importa você ter saúde, ter dinheiro, ter títulos, ter uma série de coisas, se você não servir, se você não colaborar, nós temos que fazer algo pelo próximo. E baseado nisso, comandante, eu sou voluntário, aí lá com os senhores, fazer o que eu puder colaborar, seja com combatentes, seja com os pais, seja com as crianças. As crianças eu acho que é um pouco mais difícil, mas dar um apoio do que eu faço, da medicina, da longevidade, conversar sobre qualidade de vida com os pais, eu acho que eu consigo ajudar, e assim como com os militares como um todo. Então, eu estou aqui à minha disposição, eu vou lá com os senhores. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado por ser nosso parceiro e vai estar conosco. Não tenha dúvida, o senhor vai muito agregar às nossas atividades. Vai ser um prazer. E como o senhor falou, não posso deixar de mandar um abraço para o Coronel Fabiano Bó. Quem está me conhecendo aos poucos nos episódios, eu sou militar também, eu sou médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, e hoje eu trabalho na Casa Militar do Estado com o Coronel Fabiano. É um prazer poder estar servindo junto com o Coronel Fabiano. Bem, chegamos ao fim do nosso bate-papo, foi uma satisfação, um assunto muito legal, aprendi muito hoje com os senhores, foi muito interessante, e vocês que se interessam pelo assunto, gostaram do assunto, nos acompanhem nas redes sociais, e aguardo vocês todos no próximo episódio.